Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está no auge no momento, e esse assunto é o coronavírus. Os coronavírus são uma família de vírus de RNA de fita positiva. Eles são vírus envelopados e eles podem causar infecções tanto em humanos quanto em animais. Apesar de no momento essa família ela está no auge, eles já são conhecidos há algum tempo e são conhecidos por causar doenças respiratórias. Só que essas doenças elas podem ter quadros leves e podem apresentar quadros mais severos. Essa família recebeu esse nome de coronavírus porque na superfície viral vão ter algumas espículas que lembram uma coroa, e isso foi o que deu origem ao nome. E já existem coronavírus que são conhecidos por causarem epidemias, como por exemplo o SARS-CoV e o MERS-CoV. Esses dois tipos, né, de coronavírus, eles foram responsáveis por causar epidemias recentemente. Então, em 2003, que está aqui, né, na imagem do meio, houve uma epidemia causada pelo SARS-CoV, né? Esse SARS significa Síndrome Respiratória Aguda Grave, e essa epidemia ela atingiu Hong Kong, né, na China, causando cerca de 650 mortes, e num período entre 2002 e 2003. Outra epidemia que aconteceu foi a do MERS-CoV, e esse MERS significa Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Essa epidemia ela também causou 800 mortes, só que no Oriente Médio, e isso aconteceu por volta do ano de 2012. Sobre a origem do coronavírus que levou a essas epidemias, nos dois casos, acredita-se que o hospedeiro original desses vírus seria um morcego. No caso da MERS-CoV, né, da Síndrome Respiratória do Oriente Médio, acredita-se que entre o morcego e a passagem desse vírus para os humanos tiveram um hospedeiro intermediário, que foram os dromedários, e no caso da SARS-CoV, da Síndrome Respiratória Aguda Grave, também foi atribuído que poderia haver um hospedeiro intermediário, que seria um civeta, que é uma espécie de raposa, cão, né? Muito comum ali na região da China. E aí, no final de 2019, começou-se lá em Wuhan, na China, uma doença, né, transmitida por um vírus que até então era desconhecido e que começou a causar, né, vários casos e levando a casos de morte. E foi descoberto, né, estudado o vírus que estava causando essa, essas mortes, e por ser semelhante, né, ao vírus que originou a epidemia lá no ano de 2002, 2003, esse vírus ele foi nomeado por SARS-CoV-2, certo? Isso também ajuda a gente a já falar outra coisa que às vezes é muito confundido, né, que é a questão de SARS-CoV-2 e de Covid-19. Então, SARS-CoV-2 é o nome do vírus, né? É o nome que foi dado ao vírus, e Covid-19 é a doença, né, que esse vírus ele está causando. E aí, outro dado, né, que eu trouxe aqui importante é que a gente viu aqui que a SARS-CoV causou cerca de 650 mortos, a MERS-CoV cerca de 800 mortos, e a SARS-CoV-2, né, até a pesquisa mais recente que eu fiz, que foi dia 15 de 10 de 2020, e nessa pesquisa, esses dados, eles são atualizados dos últimos 3 dias, então aí nós temos uma variação, mas até então a SARS-CoV-2 já causou mais de 1 milhão de mortes no mundo. Só no Brasil a gente já ultrapassou o número de 150 mil mortes. Então, essa epidemia que se inicializou em Wuhan, ela se tornou uma pandemia e acabou afetando
o mundo todo e se disseminou muito rapidamente. E logo após o número, né, de casos começarem a aumentar e as mortes, foi identificado o tipo viral e começaram a surgir algumas teorias, né, sobre qual a origem daquele novo vírus. Então, muitas teorias surgiram que esse vírus ele poderia ter sido criado em laboratório, certo? Que a China teria induzido esse vírus e começaram-se a pesquisar, né, as possíveis origens e baseado em epidemias passadas que tiveram o coronavírus como o causador e que esse coronavírus surgiu a partir do morcego, acreditaram-se, né, que o morcego poderia também ser ali a fonte originária dessa modificação nesse novo tipo de coronavírus. Então, começaram a aparecer diversos estudos demonstrando que a origem do SARS-CoV-2, né, foi realmente a partir do morcego, de uma modificação que aconteceu nesse animal. Foram alguns estudos evidenciaram que o material genético do SARS-CoV-2 encontrado em humanos e que estava causando a Covid-19 tinha semelhança de mais de 96% com o material genético de coronavírus que eram encontrados em morcegos e também começaram-se a especular algumas teorias, né? Duas delas, uma é que seria uma seleção natural que houve em um animal hospedeiro antes da transferência zoonótica desse coronavírus, então que entre o morcego e os seres humanos, né, houve um animal hospedeiro intermediário que fez essa seleção natural e outra teoria que fala que a seleção natural aconteceu em humanos após uma transferência zoonótica, mas que também não exclui a possibilidade de haver um hospedeiro intermediário. E aí um dos hospedeiros, né, que estão sendo cotados, que estão sendo pesquisados para determinar se houve realmente esse hospedeiro intermediário, são os pangolins, que são animais que são consumidos lá na China, que também tem algumas questões culturais a respeito de suas escamas, que acreditam que também tem um potencial afrodisíaco e tal. E esses animais, eles são consumidos lá. Eles parecem, lembram um tatu-bola, né? Um tamanduá, também bandeira. E esses animais, eles são típicos de lá. E mais uma vez, né, a gente vê também aí a questão da interferência humana, que permite, né, que espécies diferentes fiquem aprisionadas próximas no mesmo ambiente, coisa que não aconteceria no mundo selvagem. E agora nós vamos falar especificamente sobre o SARS-CoV-2. Então, o SARS-CoV-2 ele tem material genético de RNA fita simples, no sentido positivo, ou seja, ele vai servir diretamente para a síntese proteica. Isso é um ponto positivo na replicação desse vírus, né? Ele vai conseguir fazer isso de forma mais rápida. Como a gente pode ver aqui na figura, vai existir um capsídeo e ele também vai ser um vírus envelopado, né? Então, ele tem um envelope e nesse envelope nós encontramos aqui algumas proteínas e como eu já falei anteriormente, nessas proteínas elas lembram uma coroa, que é isso que dá o nome, né, de coronavírus. Dentre essas proteínas, né, que estão aqui presentes no envelope, nós temos a proteína spike. E essa proteína spike, ela vai ser importante porque é essa proteína que vai realizar a ligação do vírus com a célula do hospedeiro. E ela vai se ligar especificamente, né, os estudos demonstraram, a uma enzima que é a ECA2. Nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Então, como mostrado aqui nessa figura, nós vamos ter aqui o vírus, né, o SARS-CoV-2, e aqui nós vamos ter a proteína spike. E essa proteína,
ela vai se acoplar diretamente na ECA2, certo? Essa ECA2, ela vai estar presente no pulmão, no coração, nos rins e no intestino. E aí nós vamos ter os locais, né, prediletos de ataque desse coronavírus, sendo que nós já sabemos que os problemas mais graves relacionados ao SARS-CoV-2 vão estar relacionados ao pulmão. E nós vamos falar um pouco disso quando nós estivermos falando sobre a patogenia dessa doença. Essa ECA2, ela vai fazer parte da regulação do sistema através do sistema renina-angiotensina e ela vai fazer uma função contrária à ECA, que é a enzima conversora de angiotensina. Então, enquanto a ECA ela vai levar a uma vasoconstricção e um aumento, né, da pressão arterial, consequentemente, a ECA2 ela vai promover a vasodilatação e diminuir, né, essa pressão sanguínea. E isso também tem muito a ver com a questão dos grupos de risco envolvidos, né, na Covid-19. A gente sabe que esse grupo, que alguns pacientes eles vão fazer parte desse grupo de risco, como por exemplo, hipertensos, diabéticos, pessoas com doenças inflamatórias. E isso acontece por quê? Para que essa proteína ECA2 ela apareça na célula, é preciso que haja a expressão do gene ECA2. E já foi demonstrado que pessoas que têm doenças crônicas, né, como as já citadas anteriormente, elas expressam mais esses genes. E aí elas expressam mais a ECA2. E aí elas vão disponibilizar mais sítios de ligação, vão fazer com que mais vírus eles consigam infectar mais células e que gerem mais cópias. Além dessas pessoas, né, muitas vezes já terem problemas de saúde associados, como a gente já falou, que podem agravar ainda mais esse quadro que é causado pelo SARS-CoV-2. De forma geral, né, eu coloquei essa tabelinha aqui porque o coronavírus e o SARS-CoV-2 especificamente, ele não deixa de ser, né, uma doença respiratória e nem sempre essa doença ela vai trazer consequências gravíssimas. Às vezes ela pode se apresentar como um quadro mais comum de resfriado ou de gripe, e como a gente sabe, essa doença ela pode até ser assintomática. Mas esse quadro, ele nos ajuda a ver quais são as coisas mais comuns associadas ao coronavírus. Então, o coronavírus, ele tem um início rápido, né? Isso se dá muito pelo seu material genético, como a gente falou. É comum que aconteça febre, pode acontecer o cansaço, a tosse também é comum que aconteça. Espirros, né? Eles não são tão comuns assim. Pode acontecer as dores e o mal-estar no corpo. Pode acontecer também coriza e nariz entupido, mas é raro. Pode aparecer a dor de garganta. A diarreia também pode acontecer, mas é raro. Pode ter dor de cabeça e às vezes pode ter a falta de ar. E essa falta de ar pode ser grave. E aqui nós temos a principal preocupação relacionada à Covid-19, que é a falta de ar. E essa falta de ar ligada à síndrome respiratória aguda grave, que é o que dá o nome, né, ao vírus. SARS vem de síndrome respiratória aguda grave. Então, esse é o principal problema ligado a essa virose. E agora nós vamos tentar entender um pouco como esse vírus pode levar a esse quadro respiratório tão grave, né, associado à doença Covid-19. Então, aqui a gente tem um esquema, né, de patogênese que a gente vai tentar ver detalhadamente, né, esse esquema. Então, de forma geral, nós vamos ter aqui o SARS-CoV e aqui nós vamos focar no pulmão, que é onde está relacionado a esses problemas respiratórios graves. E aqui no pulmão, nós vamos ter, né, os brônquios, bronquíolos, até chegar aos alvéolos, que são essas estruturas aqui. Nos alvéolos, como a gente lembra, é onde acontece a troca gasosa,
né? Então, é a unidade aqui funcional, onde vai passar o oxigênio, né, através dos alvéolos para os capilares que ficam ali próximos, né, aos alvéolos, e do capilar nós vamos ter o gás carbônico passando do capilar para o pulmão, para que ele também, né, possa ser excretado. Então, essa é a unidade funcional e é aqui que vai estar acontecendo essa troca. Aqui nesses alvéolos é onde nós vamos ter, né, a entrada, aqui seria uma imagem mais detalhada, onde nós vamos ter a entrada desse vírion, né, dessa partícula viral. Então, aqui está o SARS-CoV-2 e aqui está o receptor ECA2. Né? Nas imagens, gente, está ACE2, né, porque está do inglês, mas ACE2 ou ECA2 é tudo a mesma coisa, que é a enzima conversora de angiotensina 2, né? Não confundir com a enzima conversora de angiotensina. É a enzima conversora de angiotensina 2, ela faz uma função contrária à ECA. Então, ao se ligar, né, ao receptor, o vírus ele vai, né, conseguir penetrar na célula, vai fazer todo aquele processo, né, que a gente conhece, penetração, desnudamento, replicação, montar as novas partículas e fazer o egresso para contaminar as células que estão ali mais próximas. Eu vou passar aqui a imagem, depois eu vou voltar para essa imagem, só para a gente ver esse processo mais detalhado. Aqui nós temos uma imagem, né, desse alvéolo, e aqui estaria, né, à esquerda, um alvéolo normal, e aqui um alvéolo que está passando por uma injúria, que seria o caso de uma pessoa com o SARS-CoV-2 em um estágio mais avançado. Então, aqui no lado esquerdo, né, nós vamos ter dois tipos de células principais formando o alvéolo, que é essa célula aqui tipo 1, que é o pneumócito tipo 1, e essa célula tipo 2, que é o pneumócito tipo 2. O pneumócito tipo 1, ele faz uma espécie de tapete, né? E é aqui onde vai acontecer a troca, né, com o capilar. São essas células que vão permitir a passagem de oxigênio para o capilar, ó, que está aqui embaixo. Essa imagem é isso aqui, né, que a gente está vendo, só que mais de perto. E essa célula tipo 2, o pneumócito, ele vai produzir um líquido surfactante, que é esse líquido que a gente vê aqui, ó, essa coberturazinha aqui nos pneumócitos do tipo 1. E esse líquido surfactante é o que vai manter a tensão dentro do alvéolo de forma adequada, para que esse alvéolo ele não se feche, porque esse alvéolo ele precisa estar aberto para que o ar chegue e para que o oxigênio ele passe ali para o capilar. E aí do capilar, né, percorrer todo o nosso organismo e entregando esse oxigênio em todos os tecidos. Aqui na direita, nós temos, como eu já disse, a imagem de um alvéolo que está sofrendo uma injúria, né, um sofrimento. Aqui a gente não especificou, essa é uma imagem geral, que não está especificando nenhum tipo de injúria, mas nesse caso nós vamos falar do SARS-CoV-2. Então, o SARS-CoV-2, uma das células que vai ter essa enzima conversora de angiotensina 2, essa ECA2, são essas células tipo 2, são os pneumócitos. Então, o vírus ele vai entrar em contato com esse pneumócito e ele vai causar uma lesão naquela célula, certo? Então, entrou ali no pneumócito, conseguiu fazer o processo de adsorção e de penetração, porque o pneumócito permite, porque ele tem a ECA2, o vírus adentra nesse pneumócito, começa a fazer sua replicação, né, e começa a fazer o processo de egresso e começar a infectar as células vizinhas. Tanto aqui no pneumócito saudável quanto no pneumócito que está sofrendo injúria, a gente vai ter uma célula importantíssima nesse processo, que são os macrófagos alveolares. Esses macrófagos eles vão ficar ali como se fosse um vigia, né? Tentando perceber se está acontecendo alguma coisa de errado ali naquele momento.
E aí, nesse caso da direita, está acontecendo, né? O vírus ele está causando um dano celular. E esse macrófago, ele vai perceber esse dano e ele vai ativar outras células. Então, ele vai liberar alguns mediadores e ainda, né, recrutar outras células. Durante esse processo de recrutamento, ele torna esse vaso, né, esse capilar, olha como o capilar está fechadinho aqui do lado esquerdo, olha como ele fica mais aberto do lado direito, né? Uma das funções desses mediadores é aumentar essa permeabilidade aqui no capilar para que as células inflamatórias que estão no capilar elas possam migrar para o alvéolo para elas tentarem combater ali aquele patógeno que está causando aquele dano naquele alvéolo. E aí nós vamos ter várias coisas associadas a isso. Falando especificamente do SARS-CoV-2, né, eu tenho aqui uma imagem que ela dá um pouco essa noção de como esse processo ele vai acontecer. Essa imagem, ela tá aqui em inglês, mas dá para a gente ter uma noção, né, de como esse processo, de forma geral, vai acontecer, mais especificamente no caso do SARS-CoV. Como eu falei, essa é uma imagem mais geral, né, mas ela traz muitas informações. E aqui, especificamente no SARS-CoV, nós vamos ver algumas coisas. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar do termo chuva de citocinas, que acontece durante a Covid-19. E aqui a gente consegue ver um pouco como isso acontece. Então, o macrófago infectado, né? Então, o macrófago que pode estar ali infectado com o coronavírus, ele vai ter duas vias de ativação de algumas citocinas. Tanto uma via que envolve a proteína S do vírus, quanto uma via que envolve o próprio RNA viral, certo? Essas vias, elas vão percorrer caminhos diferentes, mas independente das vias, ela vai levar à liberação de interferons, de interleucina 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral. Como nós falamos, vai acontecer também o recrutamento de outras células inflamatórias, então vão ter os linfócitos T, vão ter os linfócitos B e vão ter os neutrófilos também participando ali desse processo. Os neutrófilos a partir do sistema complemento, os linfócitos B na produção dos anticorpos e os linfócitos T, né, ativando o linfócito TCD8, TCD4, células NK e o linfócito T helper do tipo 17, que vai levar à produção de várias outras citocinas, como a interleucina 1, a interleucina 6, a interleucina 8, interleucina 21, a proteína 1 quimioatrativa de monócitos e o fator de necrose tumoral beta. Então, olha o tanto, né, de processos inflamatórios que vão estar ali envolvidos na infecção pelo SARS-CoV-2. E todo esse processo, ele vai levando, né, voltando aqui a essa imagem, a uma destruição celular por inteiro. Essa passagem de células faz com que também líquido, né, chegue até esse alvéolo. A gente lembra que a célula do tipo 2, que são uma das células infectadas, ela é quem produz aquele líquido surfactante, que é uma coisa que auxilia o alvéolo a não se fechar, né, a não se colabar, que a gente chama, que é colar mesmo. E aí, se o alvéolo cola, não tem espaço para o ar. Se o ar não chega até o alvéolo, a pessoa não consegue respirar. E é isso que acontece no paciente com Covid-19, né? A dificuldade da respiração, porque falta líquido surfactante, certo? Porque tem esse processo inflamatório que está acontecendo, esses detritos celulares e esse líquido, né, que entra a partir do edema, às vezes eles formam uma camada um pouco mais densa que também dificulta a troca gasosa. Então, tudo isso vai estar acontecendo no paciente com Covid-19 que tem o seu sistema respiratório atingido de uma forma mais grave. E aqui, voltando para essa imagem, a gente vê aqui outras coisas que vão ser importantes
para que nós destaquemos, certo? Então, a gente falou dessa dificuldade, né, do alvéolo realizar a troca gasosa. Se o alvéolo não realiza a troca gasosa, se não entrar pelos pulmões e não vai até o alvéolo para chegar até o capilar, nós vamos ter uma diminuição dos níveis de oxigênio e isso vai levar a uma hipoxemia. Então, alguns quimiorreceptores, eles vão ser ativados e uma coisa que vai acontecer é o aumento da frequência cardíaca, e por isso que o SARS-CoV-2, né, e a COVID-19 é perigosa para pacientes com problemas cardíacos, porque eles vai sobrecarregar o coração, e isso também vai levar ao aumento da frequência respiratória, na tentativa de oxigenar o sangue e na tentativa de que esse ar chegue, né, até os alvéolos e que o oxigênio passe para o capilar. Mas por mais que essa respiração, né, aumente a sua frequência, ela vai ser uma respiração curta e ela não vai ser uma respiração efetiva, porque, né, como a gente já explicou, esses alvéolos eles vão estar colabados, vão estar colados e vão estar passando por um processo inflamatório. Então, outra coisa que pode acontecer com esse paciente com COVID-19 é o que nós temos aqui na sigla SIRS, né? Que significa Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica. Então, o organismo todo vai estar ali tentando, né, combater esse micro-organismo invasor. Ao mesmo tempo, pode acontecer de isso favorecer a entrada de outros micro-organismos, né, ou desenvolvimento de micro-organismos que já estão existentes no organismo que está afetado pelo SARS-CoV-2. E isso leva a algumas coisas, como, por exemplo, a uma sobrecarga de óxido nítrico. O óxido nítrico ele pode auxiliar no combate a patógenos, mas ele também vai ter algumas consequências. Essa síndrome da resposta inflamatória sistêmica, ela pode levar a uma diminuição da pressão sanguínea desse paciente. Isso pode levar a uma diminuição do volume sanguíneo e uma diminuição da perfusão. Então, perfundir, né, essa perfusão é a chegada de sangue nos tecidos. E a gente sabe que o sangue, né, quando ele chega nos tecidos, ele leva oxigênio e ele leva nutriente. A gente já sabe que esse paciente aqui está com uma dificuldade de oxigenação, né? A gente já viu esse mecanismo. Então, além da dificuldade de oxigenação, que esse sangue ele já não é tão rico em oxigênio, ele ainda vai chegar pouco aos tecidos. Então, vai faltar também essa chegada de nutrientes. E isso pode levar à síndrome de disfunção de múltiplos órgãos. E o que é isso? Isso é uma falha generalizada dos órgãos. Então, sem a chegada de sangue, esses órgãos eles não conseguem funcionar. Então, esse paciente que está com COVID-19, ele vai ter um sério problema, né, envolvendo o sistema respiratório, mas ele pode também ter um problema múltiplo de órgãos e qualquer um desses fatores pode contribuir para um agravamento seríssimo do quadro do paciente e pode também contribuir para a morte desse paciente. A forma de transmissão do SARS-CoV-2 ocorre através do contato, né, interpessoal ou com secreções contaminadas, principalmente pelo contato com gotículas respiratórias, e aí a gente envolve o espirro, a tosse, né, gotículas de saliva até durante a fala. E isso também pode acontecer por meio de contato com superfícies que foram contaminadas por essas gotículas respiratórias. Quando a gente fala de transmissão, outra coisa que é importante, né, e que já foi comprovada, é que pacientes assintomáticos e pré-sintomáticos, eles também podem transmitir o vírus. E isso é um ponto importante, porque a pessoa não precisa estar com os sintomas, né, não precisa desenvolver os sintomas para que ela possa transmitir a COVID-19. O diagnóstico, ele está sendo feito através de três principais técnicas. Então, assim que o material genético do vírus ele foi codificado
começou-se a surgir, né, testes que buscassem facilitar esse diagnóstico. Então, existem os testes imunocromatográficos, que são os testes rápidos. Nesses testes vai ser possível detectar os anticorpos, tanto IgM quanto IgG. As vantagens é que esse teste ele é fácil de utilizar e ele é de baixo custo, mas uma desvantagem é que esse teste ele pode gerar resultados falsos, tanto falsos positivos quanto falsos negativos. Outro método diagnóstico que está sendo utilizado é o teste de ELISA. Uma das vantagens é que ele detecta pequenas quantidades de anticorpos. Outra vantagem é que, além de dizer se existe a presença ou não do anticorpo, ele quantifica esse anticorpo. Porém, como desvantagem, alguns resultados positivos podem exigir a necessidade de serem confirmados com outras técnicas. E também existe a possibilidade desse teste ele gerar resultados falsos negativos. E o método diagnóstico, que é o padrão ouro, é o RT-PCR, porque ele vai detectar ali o próprio material genético do vírus, certo? No caso da imunocromatografia e da ELISA, o material utilizado é o soro do paciente, né? Então é feita a coleta de sangue. E no caso do RT-PCR, a melhor amostra, né, para a realização do teste é o suave de nasofaringe ou de orofaringe, porque ali, né, nós vamos ter a entrada do vírus e a primeira replicação. Então, isso facilita para que essa amostra ela consiga detectar o vírus. Uma desvantagem do RT-PCR é que ele é mais suscetível a ter os resultados comprometidos por erros tanto de coleta quanto de condições de armazenamento e de transporte desse material. Para o combate à Covid-19, já existem perspectivas de vacina, né? Então, atualmente, cerca de 150 vacinas estão sendo candidatas, né? E essas vacinas elas estão surgindo de várias partes do mundo. A Rússia, eu acho que dia 15 do 10 de 2020, né, esses dias, ela aprovou a segunda vacina contra o Covid-19, porém, não existem dados claros sobre as fases de testagem dessa vacina. Então, as candidatas, né, mais fortes a essa vacina e que estão liberando os ensaios clínicos são a vacina americana, a vacina britânica e uma vacina chinesa. Essas três vacinas, elas já fizeram os ensaios clínicos 1 e 2, né? Esses ensaios foram positivos, mostraram essas vacinas como vacinas seguras, e aí eles estão na fase 3 de testagem dessas vacinas, que seria a última fase, né, antes da liberação para o uso. Só que essa vacina, ela vai enfrentar alguns desafios, né? Normalmente, uma vacina ela leva cerca de 10 anos para ser fabricada e para chegar, né, até a população. E nesse caso do Covid-19, que é um caso atípico, essa vacina ela está tendo que ser produzida, né, em um tempo muito curto. Então, algumas informações a respeito dessa vacina, nós ainda vamos levar um tempo para entender, para compreender. Então, entre os desafios estão possíveis efeitos adversos, né, a longo prazo. Outro desafio vai ser a produção dessa vacina em larga escala, porque o Covid-19 ele não atingiu apenas um país, né, apenas um continente, foi algo global. Também tem que se pensar como vai ser essa distribuição mundial. Dados sobre o tempo de imunização dessa vacina, muitos deles nós só vamos ter a longo prazo. Então, todas essas coisas, né, elas precisam ser levadas em consideração. Por que eu falo isso? Eu trouxe também aqui algumas outras informações para a gente que nós passamos por um período de alto número de casos, né, de novos casos e altas taxas de óbito. E aí, recentemente, nós começamos a ter uma diminuição nesses números. E isso representou um relaxamento da sociedade.
né? Eu vou falar aqui a nossa experiência do Cariri, né? Que é a experiência que eu tenho. Hoje em dia você sai e você vê poucas pessoas com máscaras, as pessoas já não se importam mais tanto no uso do álcool em gel, na lavagem das mãos. Mas eu trouxe esses dados, né? Que esses dados eu fiz a pesquisa no dia 15, então eu até atualizei o slide que eu já tinha. Então, no dia 14 do 10, a gente ainda teve, né, cerca de 27.235 novos casos. E isso, né, representa números altos. E também nós tivemos, né, no dia 15 do 10, 713 mortes relacionadas ao Covid-19. E a gente precisa colocar aí nesse cenário que também houve uma diminuição das testagens, né? E isso também pode estar influenciando. E por que que eu estou falando isso? Porque algumas notícias, né, elas mostram que tanto no mundo e quanto aqui no Brasil, nós estamos tendo, né, períodos de diminuição dos casos, mas seguidos, né, de aumento dos novos casos. Então, teve aumento de casos no EUA, a Itália já recentemente registrou, né, um novo grande número de casos desde o início da pandemia. O número de novos casos aumentou em vários estados dos Estados Unidos. Algumas cidades, ela começou a contabilizar maior número de casos, né? A Europa voltou a superar os Estados Unidos em número de novos casos. Então, localidades que já estavam, né, acreditando que essa pandemia estava controlada, ela já está passando por períodos de oscilação nesse número de casos. E, como eu falei, a vacina tem suas perspectivas, mas ainda faltam muitos dados sobre ela. Então, por enquanto, né, a melhor arma que a gente pode utilizar no combate ao novo coronavírus, né, ao SARS-CoV-2 e ao desenvolvimento da Covid-19 é realizar, né, a prevenção. Então, realizar a lavagem das mãos com água e sabão, né, e o uso do álcool em gel, cobrir o nariz e a boca ao espirrar, evitar aglomerações, né, principalmente se estiver doente. Então, quem puder, né, evitar essas aglomerações, manter os ambientes bem ventilados, não compartilhar objetos pessoais e, né, quando precisar sair de casa e ter contato, né, com outras pessoas, usar máscara sempre que possível, porque nós estamos diminuindo essas medidas de distanciamento social, mas é importante que nós tomemos todos esses cuidados. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre a Covid-19 e sobre o SARS-CoV-2. Agradeço a atenção de vocês e até mais.